Vamos ao assunto. Tem sido sempre, a gente tem reservado todo dia um espaço para isso, porque é uma das situações internacionais mais, digamos, graves dos últimos anos. E o que está acontecendo? Agora, das últimas horas. Aparentemente, eu coloco aparentemente aí, porque a gente quase toda noite diz para vocês, estão chegando, vão chegar, estão anunciando e para a próxima noite a gente está falando a mesma coisa. Então, aparentemente, se aproximam de um acordo provisório, ou seja, seria inicialmente a prorrogação do atual cessar-fogo, que está ali meio balançando, e esse entendimento, olha o condicional que eu vou colocar, permitiria reabrir o Estreito de Hormuz e permitiria avançar em conversas sobre o programa nuclear iraniano. Donald Trump e Mojtaba Khamenei, no entanto, é o líder supremo, ninguém o viu depois dos ataques de 28 de fevereiro, ainda precisariam endossar, assinar a medida. Confira. O texto prevê que os americanos terminariam com o bloqueio marítimo imposto ao Irã, além da extensão do cessar-fogo por 2 meses. A partir da reabertura total do Estreito de Hormuz, os países entrariam em 60 dias de negociações sobre o programa nuclear de Teherã. O memorando traz a mesma ideia do acordo para cessar os ataques de Israel em Gaza. Primeiro, o fim de ações militares e depois, tratativa sobre temas espinhosos. O avanço diplomático veio mesmo depois de novos ataques entre os dois países. O Irã atacou uma base dos Estados Unidos no Kuwait, mas o míssil foi interceptado. O governo de Teherã disse que foi uma retaliação a ataques norte-americanos efetuados na última segunda-feira. Os iranianos, aos poucos, conseguem recuperar suas capacidades de ataque. A vast stockpile of missiles. Reportagem da CNN Internacional mostra que uma vasta quantidade de mísseis está presa embaixo da terra por bombas americanas e possivelmente intacta. Isso coloca em dúvida a versão de Trump de ter aniquilado as forças do adversário. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Americanos e israelenses costumavam tentar desativar os complexos balísticos do Irã e não destruí-los. A ideia era bloquear os túneis de acesso a eles, deixando os mísseis trancados dentro desses caminhos. Mas era apenas uma solução temporária. Teherã já está reduzindo os efeitos dessa estratégia. O secretário de Defesa Pete Hegseth reconheceu os esforços dos iranianos. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. You have no defense industry. A recuperação é rápida. A CNN observou 69 túneis em 18 bases militares. Pelo menos 50 delas já foram limpas e outras estão sendo reparadas. Enquanto tenta recuperar os mísseis que sobreviveram à guerra, o Irã busca maneiras de proteger seu arsenal e regime. Juliana, eu queria a sua avaliação a respeito desse momento de balanço que a gente está, ou no fio da navalha, se você quiser descrever dessa maneira. As opções militares parecem difíceis que possam ser retomadas, pelo menos até aqui não foram, na escala que a gente viu um mês atrás. E, por outro lado, as conversas diplomáticas parecem uma dança de cegos. Um dança fora do espaço do outro, sem que fique claro até aqui onde estariam os pontos de convergência que permitiriam retomar negociações mais substantivas adiante. A sua visão? Olha, eu vejo essa questão como uma questão que está envolvida num ambiente maior, num cenário maior. Então não dá para a gente olhar para a questão da relação Estados Unidos-Irã e colocar Israel, né, nesse meio do caminho aí, como uma questão isolada. Ela faz parte de um contexto mais amplo, que é o contexto do Oriente Médio como um todo. A gente tem no Oriente Médio o Netanyahu, né, que está com um governo bastante instável, sofrendo muita pressão doméstica, e aqui nos Estados Unidos o Trump também é um governo que está passando por uma série de controvérsias, por uma série de dificuldades domésticas. Então, ambos tentaram esse ataque ao Irã como uma forma de jogar a atenção
para o sistema internacional, tirar a atenção dos seus problemas domésticos. Para o Netanyahu, ainda a gente tem a crise, né, na Palestina, o genocídio contra os palestinos, como uma questão que estava levando a ataques a ele, tanto dentro de Israel quanto no sistema internacional como um todo. Então, com o Irã, o Netanyahu consegue desviar a atenção do sistema internacional todo, de todo o ambiente internacional, para o Irã. É uma questão mais grave, enfim, o fechamento do Estreito de Hormuz foi muito grave, e isso tudo fez com que essa crise fosse potencializada e gerasse tanta atenção. Hoje nós estamos diante de uma tentativa de renegociação, mas que para mim, por mais que seja bem sucedida, não vai levar à solução da crise. O que vai levar é um adiamento, né? Porque, veja, o Irã já foi atacado ano passado e o ano passado Trump declarou que tinha aniquilado o programa nuclear iraniano. Se isso fosse verdade, ele não teria atacado novamente esse ano. Então, eu acho que essa negociação da qual se fala agora não vai ser a solução definitiva e nem de longo prazo para o problema todo. Acho que é mais um passo no caminho para tentar minimizar o erro cometido, que foi atacar o Irã. O Irã mostrou uma capacidade de resistência muito maior do que se imaginava, e aí tentar adiar esse problema para depois das eleições de meio de mandato aqui em novembro, né? Então, há muita ainda água para passar embaixo dessa ponte. Você estava jogando o horizonte um pouquinho mais na frente, né, Juliano? Eu, na verdade, estava quase com ele aqui na beirinha, porque a gente não sabe nem se eles estão falando do mesmo texto, Lorival. E há referências de parte a parte sobre digamos, um esboço de um memorando de entendimento. Mas parece que cada um tem um memorando de entendimento próprio que o outro não sabe. Segundo as fontes que acompanham essa negociação, que dá para afirmar com uma certa segurança, porque são fontes mais isentas, significa o seguinte, quer dizer, que haveria navegação irrestrita no Estreito de Hormuz, o fim do bloqueio tanto do Irã quanto dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos levantariam algumas das sanções que são impostas contra o petróleo iraniano. Desse fiapo de informação, dessa pequena visão dentro, né, essa brecha que a gente abre para olhar o que está sobre a mesa e que foi acordado entre os negociadores, mas agora escala para o regime, a chefia do regime iraniano e para o Donald Trump. E, por exemplo, o J.D. Vance disse que é muito bom, que tudo que ele viu está muito bom, por exemplo. Porque eles já disseram isso na semana passada também, né? Mas é porque não é o J.D. Vance que decide, né? E ele quer um acordo, ele é contra essa guerra, né? Aí o que a gente vê, então, é que os Estados Unidos aceitaram a premissa iraniana. Porque qual era a tese iraniana? Não, vamos dar mais 60 dias para o cessar-fogo, vamos abrir o Estreito de Hormuz, levante sanções contra mim, e aí a gente vai negociar com calma a questão nuclear. Essa era a tese iraniana. Qual era a tese do Trump? Não, primeiro eu não quero que eu só converso a partir da premissa de que o Irã nunca mais vai ter um programa nuclear, depois nunca mais vai ter armas nucleares, são duas coisas diferentes, né? Então, o Trump está cedendo. E aí, qual vai ser a decisão final do Trump sobre aprovar ou não esse documento? De que depende? Em princípio, ele aceitaria isso, mas o que o levaria a mudar de ideia e rejeitar? Se houver denúncias muito sérias de políticos republicanos e até do Netanyahu, mas principalmente de políticos republicanos, de que o Trump cedeu, se houver uma gritaria na imprensa de que Trump always chickens out, sempre amarela, aí ele vai ter de recuar. Mas essas denúncias já estão ocorrendo. É forte o número de vozes no Partido Republicano que acusa o Trump de ter cedido e não ter terminado o finish the job. Sim. Isso já está na mesa. Senadores ultra influentes. Exatamente. Graham Lindsey. Exato. Isso nós já estamos vendo. Alguns podem chamar isso de cacofonia, me parece que é uma banda organizada, dizendo, olha, você falhou. E eles podem fazer isso de novo diante desse... Correto. Mas aí que vem o ponto, Juliano. Isso seria possível para o Trump, digamos, na medida em que a gente possa calcular como que ele vê a situação em volta dele, um tipo de compromisso provisório nessa base,
Para os iranianos, o levantamento do bloqueio dos portos deles, a facilitar algum tipo de exportação de petróleo, e particularmente esse ponto que o Lorival estava levantando, suspender algumas das sanções significa dar realmente oxigênio, sobretudo à economia, que está muito precária no termos do Irã. E para o Trump, ele poderia dizer, olha, eu reabri o Estreito de Hormuz? Olha, eu acho que, em termos mais gerais, o Trump já perdeu. Eu acho que o erro de cálculo dele foi muito forte. Não se imaginava essa questão do Estreito de Hormuz. Isso não estava na agenda dele quando houve o ataque ao Irã. E o Irã teve a capacidade de não só fechar o estreito, mas manter isso por longo tempo e colocar isso na mesa de negociações. Ou seja, não bastou fechar por alguns momentos e depois a Marinha americana, enfim, e a israelense chegarem e tirarem o Irã de lá. Então, isso não foi possível. Eles não conseguiram reabrir, como o Trump tinha prometido, enfim, o estreito. E isso teve uma repercussão para a economia mundial muito drástica. Isso aumentou a pressão inflacionária na economia americana, que já vinha grande desde tarifaços, enfim, né, por uma série de sucessões de erro. Então o Trump, me parece, já perdeu. Agora é tentar minimizar os erros e minimizar os prejuízos dessa empreitada. Porque quando ele decide fazer o ataque, ele imaginava que fosse reverter a atenção para o cenário internacional e tirar o eleitorado americano daqueles ataques que ele vinha recebendo e continua recebendo, não só do Partido Republicano, né, que vocês comentaram, mas também dos democratas, aí com grande apetite, né? Então, a situação e alguns resultados já preliminares que a gente vem recebendo das eleições vem demonstrando que isso não deu certo. Então, acho que o Trump reverter esse efeito negativo que ele esperava que fosse positivo do ataque ao Irã vai ser muito difícil. Por mais que ele consiga essa negociação, eu acho difícil reverter o prejuízo que ele já teve com o que aconteceu até agora. Lorival, por último, para a gente encerrar esse segmento, pegando um pouco o que você já havia mencionado, o Juliano agora, pelo lado dele, também nos trouxe, que é a situação doméstica americana. Uhum. Ele está envolvido numa luta interna dentro do Partido Republicano difícil, com alguns dizendo aqueles que ele conseguiu expulsar vão custar a ele depois, justamente nas primárias, um grau de dificuldade que ele não antecipava, especialmente no Texas, onde os democratas começam a se sentir pela primeira vez em muitos anos, digamos, com algum vento de popa. Qual é o tamanho dessa crise? Pois é aí que está. Ele está ganhando o primeiro round dessa luta, que é impor os candidatos dele nas primárias. Só que isso pode fragilizar os republicanos em geral nas eleições. Porque, por exemplo, no Texas, naquele distrito que ele derrotou um deputado de 4 mandatos, apenas 7% dos eleitores republicanos, né, filiados, registrados, melhor dizendo, participaram, né, daquela primária, o que é natural, são eleições primárias. Então, isso não é uma amostra de como o eleitorado vai votar. O eleitorado pode se desanimar, pode não sair de casa. Não é que o republicano vai votar no democrata, mas pode não sair de casa, pode perder o interesse na eleição, né? Porque não gosta dessa guerra, porque não gosta do alto custo de vida, porque não gosta da forma como foram censuradas as informações dos arquivos Epstein e assim por diante. Então, e aí os democratas podem ganhar por WO, por não comparecimento de republicanos em distritos que são vermelhos, que são republicanos. Aí a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses para ver se essa é uma tendência que pode se solidificar. Os democratas estão muito perdidos também, né? Estão muito ruins de pauta, de agenda, não estão aproveitando esse vento que você mencionou. Um ventinho. Um ventinho. Uma brisa. Uma brisa. Esse tanto, com muita boa vontade.